Olá, meus amigos, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero nesse exato momento compartilhar com vocês essa mensagem de fé que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, a Bíblia fala sobre a conversão de mais de 3.000 pessoas. Quando o apóstolo Pedro, ele tinha feito a pregação, ele diz assim, Atos 2,14, o discurso de Pedro diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 discípulos, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Vejam só, porque estes homens, estes discípulos que vieram com o apóstolo Pedro, eles receberam a renovação do batismo com o Espírito Santo, e eles falavam na língua dos anjos, e aquelas pessoas daquelas terras nunca tinham ouvido algo daquele tipo. Então começaram a dizer que esses homens estão bêbados, estão embriagados. Pedro, não aceitando, tomando a palavra, respondeu para eles que não era o que eles estavam pensando. E diz assim, versículo 16 diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então vejam só, o desejo de Deus, o desejo do Senhor Jesus Cristo é derramar o Espírito Santo, é derramar a presença dele no interior da pessoa, no ser da pessoa, é batizar a pessoa com o Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. Então ele diz assim: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia, o grande e glorioso dia do Senhor. Vejam, tudo isso vai acontecer, meu amigo. É bíblico. Tudo isso vai acontecer. Que o sol não dará a sua luz por período de 3 dias e 3 noites. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas darão o seu brilho. E ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crer em Deus, que crer no Senhor Jesus Cristo, e crer nesta palavra, invocar o nome do Senhor, a este ele guardará. E ele diz: homens israelitas, escutai estas palavras.
a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes e crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encheste de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje em sua sepultura. Sendo, pois, o profeta, e sabendo que Deus lhes havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto em vós, agora vedes e ouvides, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor em Cristo. Então veja só, isso aqui é muito forte, é muito profundo, meu amigo. Não há outro Deus, não há outra rocha que nós conhecemos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós alcançamos, nós conquistamos a nossa salvação. E ele prossegue dizendo: e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: então, que faremos nós, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vossos pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, porque a promessa vos diz respeito a vós, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas as outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua. E naquele dia
agregaram-se a quase 3.000 pessoas, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, olha só, todos perseveravam juntos no templo, buscando a Deus, ouvindo a palavra, se fortalecendo, se renovando, se revestindo do poder que vem do alto, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Quer dizer, por causa da união, por causa da união, do esforço, por causa da comunhão com Deus, então a igreja de Cristo iria crescendo, crescendo e crescendo. Meu amigo e minha amiga, essa é a vontade de Deus. Que você conheça a verdade, que você conheça e reconheça que só Ele pode salvar. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.